tá? Salmo 128, está no meio da Bíblia. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Eu vou falar sobre família. Tema família, o título Família de Deus, tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ainda vou ler o 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus é que, juntamente com os meus irmãos, oramos nesta noite. Precisamos urgentemente da intervenção sua, Senhor, em prol das famílias, em prol do homem de bem, em prol das crianças, em prol dos anciãos. Abençoa toda esta igreja, livrando, meu Senhor, de todo espírito de morte, de enfermidade, de mal súbito. Vai guardando com a tua mão de poder, mantendo-nos de pé. Senhor, meu Pai, recebe na noite de hoje a oração que nos liga ao Senhor, por meio de Jesus, que é o elo da graça. Nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pela manhã nós falamos de Maaca. E confesso que eu também fui edificado com aquela palavra. Uma mulher não expressiva nas páginas da Bíblia. Uma mulher sem notoriedade, pouco conhecida. Eu, em 36 anos de crente, primeira vez que eu vejo uma pregação sobre Maaca. E nós aprendemos muito sobre a coragem dessa mulher e a capacidade de influência que ela apresentou na história judaica, a ponto de inspirar pais e mães a colocarem o nome dos seus filhos de Maaca. Fato que eu não disse pela manhã e vou dizer agora: Maaca é um nome que tanto serve para homem como serve para mulher. A maioria das traduções é Maaca, algumas poucas traduções é Maaca, mas vamos ficar com Maaca. Outras mulheres também, eu estive olhando, são interessantes. Uma outra mulher de Davi, Eglá. Eglá significa novilha. Davi, ele teve, como eu disse pela manhã, 8 mulheres e 10 concubinas. Mais aproximadamente 18 mulheres. Deuteronômio 17:17 fala o seguinte: que ao rei não cabe ter muitas mulheres. E os sacerdotes, o rabinato, os rabinos, sempre orientaram que um rei não tivesse mais do que 18 mulheres. E se você for olhar Davi, o rei Davi, até nisso ele foi obediente. Ele teve 18 mulheres. Talvez 19. Há um entendimento dentro do Talmud
que é um escrito paralelo à Bíblia, não é um apócrifo, tá? Não confundir o Talmud com apócrifos. O Talmud são escritos paralelos dos rabinos, que muitas vezes eles fazem a Midrash, estudos temáticos para tentar entender. E há um escrito no Talmud que, na verdade, Eglá, ela era a mesma Mical, a filha de Saul. Eu não vou explorar isso agora porque não é o alvo da minha pregação, mas há um entendimento de alguns rabinos, de algumas midrashes, que Eglá, na verdade, era Mical. E o nome Eglá era um nome carinhoso que o rei Davi chamava a sua esposa Mical. Eglá significa novilha. Por quê? Porque alguns teóricos dizem que a primeira mulher de Davi era Mical. Ela era muito bonita, muito formosa, tinha muita energia, tinha muita garra. Então ele a apelidou de novilha. Então passou a chamá-la de Eglá. Só a título de curiosidade, já que nós falamos de uma das mulheres do rei Davi pela manhã, tá bom? Então, contando as mulheres de Davi, vai dar 9, com as concubinas 19. Mas como Davi era muito obediente, Deuteronômio 17 fala que um rei não deveria ter muitas mulheres, e a orientação dos sacerdotes era que ele não tivesse mais de 18 mulheres. Então eles acreditam, por conta disso, pela obediência de Davi, que Eglá na verdade era um apelido, um epíteto, tá? Um apelido que ele colocou em Mical, e por conta disso ele não ultrapassou 18 mulheres. Voltando aqui no nosso texto, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 128, mas nós sabemos que ele fala de família. E num dia como hoje, que é o dia da mulher, o dia da mulher mãe, né? Nada menos, nada melhor do que nós falarmos um pouco sobre isso. Quando é que começou no mundo esta comemoração ao Dia da Mulher? Em 1872, uma ativista feminina resolve fazer uma campanha para que o Dia da Mulher fosse reconhecido, o Dia da Mãe fosse reconhecido mundialmente. No Brasil, isso foi no século XIX, né? No século XX, o nosso então presidente Getúlio Vargas, ele sanciona uma lei onde o segundo domingo de maio é comemorado desde então como o Dia da Mãe. Agora, a bem da verdade, nós sabemos que todo dia é dia de mãe. Aliás, toda hora é hora de mãe. Todo minuto é minuto de mãe. Mãe não para, não é? Quem tem filho, quem já teve filhos, e quem é marido e sabe da labuta da sua esposa com os filhos, sabe que mulher não para, né? Mulher, enquanto ela mexe o mingau para dar com a criança, com a mão, com o pé, ela brinca com a criança, com a outra mão ela faz outra coisa. Elas são muito versáteis, né, no quesito trabalho. Então, meus parabéns a todas as mulheres, e em especial a mãe. É claro que isso não virou doutrina, tá? Um versículo normalmente não faz doutrina, mas existe um versículo nos evangelhos que diz que algumas mulheres serão salvas porque foram mães. Então isso acaba colocando a maternidade como critério de salvação. É claro que nós não adotamos isso como doutrina, mas fica apenas para nós refletirmos. A maternidade é tão importante, mas tão importante, que em algum momento, mesmo de forma sutil e subliminar, ela é citada como critério de salvação. Então vocês que são mães, eu quero dizer para vocês que Deus tem os melhores olhos para vocês. A oração de vocês vale muito. O carinho de vocês vale muito.
o amor, a dedicação de vocês não é em vão. Um bem jamais se perde. E a maternidade, ela é eterna na presença do Senhor. Mãe sempre será mãe. Aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos considerar aqui nesse texto, viu, gente? Vamos refletir, tá? Não vai ser bem uma pregação com estrutura homilética, mas uma reflexão, tá? Versículo por versículo. Primeiramente estabelecendo no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então Deus está dizendo que o homem que teme ao Senhor é um homem feliz. Agora, ontem nós estávamos no monte à noite, e a gente faz um momento lá como se fosse um podcast, onde nós debatemos. Nós estamos lendo o livro Caçadores de Deus. E como esse livro tem edificado as pessoas que estão envolvidas na oração da quarta e do sábado, aproximadamente 60, 70 pessoas têm se debruçado em oração na madrugada, na virada, né, da noite para o dia. E ontem nós falamos sobre isso, a questão de temer. E a irmã Regina, eu tive a impressão que eu a vi, mas ela disse o seguinte: olha, nós estamos vivendo um momento tão difícil, mas tão difícil, que o homem nem tem medo de Deus e nem teme a Deus, que são duas coisas diferentes. Então normalmente a gente ensina na igreja que o homem deve temer a Deus e não ter medo de Deus. Você quer que eu fale a verdade? Você tem as duas coisas. Tanto tenha medo como tema, porque na verdade o nosso Deus não é brinquedo. E o nosso Deus, Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. E eu acho que cidades impenitentes, né, Sodoma e Gomorra, a respeito disso nós podemos dizer dos 185 mil soldados que morreram numa única noite, né, os soldados sírios. Então, gente, o nosso Deus é tremendo e nós precisamos temer e tremer. Bem-aventurado o homem que teme Yahvé. Bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos. Que caminho você estabeleceu, homem, para a sua trajetória? Eu lamento muito que eu vim conhecer Jesus Cristo com 29 anos. Eu queria ter conhecido Jesus logo que a idade da razão tivesse chegado. E a gente sabe que a idade da razão, muitas vezes ela não acompanha uma cronologia, mas uma maturidade espiritual. Tem crianças que com 8 anos têm mentalidade de 15, de 20. E tem pessoas que com 30 anos é tão irresponsável ou tão inocente quanto uma criança de 7 anos. Mas eu queria ter conhecido verdadeiramente esse Jesus muito antes do que eu conheci. Então, para estabelecer um caminho, uma rota segura, nós nascemos biologicamente, mas nascer espiritualmente é outra história, é outra saga. E eu entendo que o meu nascimento começa aos 29 anos. E até hoje eu estou nascendo a cada momento, porque a nossa vida com Deus, todas as manhãs ela se renova. Você fala assim: pastor, eu já tenho 30 anos de crente. Mas quanto mais Deus joga luz na nossa vida, mais nós enxergamos. Quanto mais Deus acrescenta virtude na nossa vida, mais nós enxergamos. E aí você fala, você está com 36 anos de crente, você está pronto? A gente nunca está pronto, gente. Nós somos, né, uma metamorfose ambulante, como dizia o poeta Maluco Beleza, né? Então, nós somos uma metamorfose ambulante, o tempo todo nós estamos em transformação, é a metanoia. Queridos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o caminho que nós devemos estabelecer como trajetória não é o nosso caminho, mas é o caminho que Deus reservou para nós. Deus não tem compromisso com os projetos humanos. Observa o que aconteceu na vida de Abraão. Deus não tinha compromisso com Ismael.
Ismael era um projeto de Abraão. Deus tinha compromisso com Isaque, o filho da promessa. Mas acontece que Abraão não vigiou, ele não andou no caminho do Senhor, e ele estabeleceu um atalho para ele e a esposa dele estabeleceram um atalho que não deu certo. E desse atalho nasce uma criança chamada Ismael. E mais tarde, a falta de temor da parte de Abraão culminou com o fato de que o próprio Deus mandou ele expulsar Ismael de casa. E aí, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, mas que Deus é esse que manda expulsar um filho, o pai expulsar um filho de casa? Sabe por quê, irmãos, que Deus fez isso? Depois eu fui entender. É porque se Ismael continua dentro daquela casa, ele ia matar Isaque. E você vê que esse ódio persiste até hoje. Os árabes odeiam os judeus, sendo que eles são meio-irmãos. É briga de família. E a pior coisa que tem é quando a gente se depara com uma família desestruturada. Uma família onde o pai é inexistente, ou uma família onde um pai não exerce a sua função, uma família onde há inversão de papéis, uma família onde o pai é omisso, uma família onde a mãe vai além das prerrogativas que Deus lhe concedeu, a partir da palavra de Deus. Então uma família desestruturada. E nós temos hoje quantas crianças que estão vivendo numa família desestruturada. E aqui a palavra de Deus fala que quando um homem não anda nos caminhos do Senhor, ele não estabelece uma estrutura familiar. Quantas mulheres estão sozinhas aqui nessa noite e se sentem constrangidas quando alguém pergunta: cadê o seu marido? Ela fala: pela enésima vez ele não veio ao culto. E o que ele ficou fazendo? Deitado no sofá, assistindo futebol ou olhando o celular. Então, gente, sabe o que é isso? Desestrutura familiar. Os dois não andam juntos. Da parte desse homem não há reverência, não há temor e tremor da parte dele para com Deus. E isso gera descaminhos. E o que nós estamos vendo não são homens felizes. O que nós estamos vendo não são homens que andam no caminho do Senhor, mas são homens que andam nos descaminhos. Até onde vai parar? Até onde vai essa situação? Nós já estamos com a estrutura social arrebentada. Olha para a sociedade. A sociedade está em convulsão. O mundo não se entende. As pessoas entram dentro de um carro e saem na rua de forma aloprada, sabe? Colocando em risco a vida do próximo. A pessoa está muitas vezes consumindo alguma droga ilícita, põe a mão no carro e sai dirigindo. Eu te garanto que isso é um descaminho, e eu te garanto que essa pessoa não é fruto de uma família estruturada, essa pessoa não tem para si uma família estruturada. E é por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a palavra de Deus continua: do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Plantado junto a ribeiros de água, no seu devido tempo florescerá. Então, gente, qual é o segredo da vida? O segredo da vida é andar no caminho que Deus estabeleceu. Cada um tem uma história para contar, eu também tenho as minhas histórias para contar. Quem não cuida na velhice não é cuidado. Põe isso na cabeça de vocês. Quantos pais estão em um asilo, né? Hoje não pode falar asilo, é pejorativo. Quantos pais e mães estão no lar dos velhinhos? Mas eu vou te dizer que muitos deles não cuidaram,
e por conta disso não estão sendo cuidados. Olha o que diz aqui: a mulher desse homem feliz, desse homem bem-aventurado, esse homem tem uma mulher. Homem não ter mulher não é um bom sinal. Mulher não ter homem não é um bom sinal. Alguma coisa está fora do lugar. O ideal é que o homem tenha uma mulher. Homem, cadê a sua mulher? Ah, eu larguei. Ah, por que você largou? Então, nós vamos ter que responder isso para Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos ter que prestar contas para Deus da mulher da nossa mocidade. Então esse homem aqui feliz, bem-aventurado, ele não tem apenas um caminho seguro para trilhar. Esse homem não apenas teme e treme diante do Senhor. Esse homem não está apenas plantado junto a ribeiro de águas. Esse homem tem uma mulher. Louvado seja Deus pelas mulheres pela mulher que Deus nos deu. E a gente acha razão para culpá-la. Quando a chapa esquentou para Adão lá no jardim do Éden, e Deus então aperta Adão e fala: mas o que é isso que você fez? Mas a mulher que o Senhor me deu. Quem que é culpado então? O culpado é Deus, que deu uma mulher errada. E Deus nunca dá uma mulher errada para a gente. Tem hora que eu olho para minha esposa e falo: nossa, eu preciso de mais dela. Você imagina eu, irmão, sem uma mulher brava? Eu já tinha aprontado demais. Que a carne é ruim, a tendência é má. E Deus coloca a mulher certa na medida certa para você. Louvado seja Deus pelas mulheres que confrontam os maridos. Pode continuar confrontando, o bichinho não é de confiança não. Aperta ele. Quando ele chegar, pergunta onde é que ele estava. Fazendo o quê? Lá em casa funciona assim. Eu saio da igreja, vamos supor, após as aulas do CETEBAN, eu saio 5 horas. Eu chego 5h30, ela fala: de lá aqui só dá 9 minutos, 10 minutos. Os 20 minutos que sobrou, você estava onde? Eu falo para ela: pensando em você. É mesmo que jogar água na fervura, irmão. Calma, fica aquela serenidade, aquele mar de vidro. Então, queridos, preste atenção: bem-aventurado o homem que tem uma mulher. Ou, mulher virtuosa, quem achará? Você achou. E cuida, porque se você não cuidar, tem quem cuida. É rápido. Hoje o mundo está fast food. Se você não cuidar do que Deus te deu, você vai achar quem cuida. E mulher, da mesma forma, valoriza o barrigudinho. Se você não quiser, tem quem quer. Que a fila anda. Cada um cuida do que é seu. Cada um estabelece um caminho de Deus para trilhar. E o caminho de Deus é caminho de santidade, de compromisso e honradez. A mulher desse homem feliz, ela é uma videira. Videira produz o que, gente? Videira produz o que? Vida. Eu acho que está errado. Eu acho que quando criaram as nomenclaturas, não deveria ser videira, deveria ser uveira. Não é? É um tio nosso que fala que está tudo errado. Linguiça é feito de quê? Linguiça é feito de quê? Então deveria ser carniça. Tem linguiça feita de língua? Então por que é linguiça? Não é isso? Azulejo, qual a cor do azulejo? Tem de tudo quanto é cor. Então deveria ser branco lejo, vermelho lejo,
Azulejo é parede. Por que que o azulejo é chamado de azulejo? Porque o primeiro azulejo que inventaram era azul. Então preste atenção, a tua mulher será como vida que dá fruto. E eu quero trazer aqui algumas informações de curiosidade. Quantos anos dura uma videira? Perguntinha básica. Uma videira pode durar até 400 anos. Ela pode produzir frutos com qualidade até 150 anos. Várias videiras formam um parreiral. E a videira, ela produz um fruto que é delicioso, tanto fresco quanto já processado, que no caso é a uva passa. Ela também, além de alimento, rica em frutose, ela também é, muitas vezes, remédio para enfermidades. O que está dizendo aqui? A mulher será como remédio para a tua vida. A mulher será como aquela que sacia a tua necessidade. Essa mulher tem um detalhe, fazendo uma analogia com a videira. A videira, ela é o quê? O pé de uva, ele é o quê? Uma trepadeira, sim ou não? Então ela precisa de suporte. E quem é o suporte dessa mulher? O esposo, que é um bem-aventurado. Você está vendo como é que se costura a felicidade? A felicidade é um combo. Não tem como uma mulher sozinha ser feliz com um marido aloprado. E não tem como um marido ser feliz com uma mulher que não gera vida, que não dá fruto. Ele tem que ser o suporte para ela. Essa mulher então precisa de um homem estaca. Essa mulher precisa de um homem que funcione como plataforma para que ela possa crescer. Tem um ditado que diz: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, mas eu acho que a recíproca é verdadeira. Não tem mulheres grandes sem um homem por trás, nem que seja um pai, um avô. Você pode observar essas mulheres vencedoras, teve um homem por trás, o pai, o avô, alguém. Porque a bênção está, irmãos, a princípio, sobre o homem. Deus vai tratar com o homem. Se alguma coisa der errado na tua casa, Deus vai tratar com o homem. Aonde você estava quando isso aconteceu? O que você fez quando a sua mulher mais precisou de você? Então essa mulher, ela vai ser sim uma videira, mas uma videira precisa de suporte. E quem é o suporte? Você, maridão. É preciso você acordar. O resumo da ópera passa pela tua conduta. Não terceirize aquilo que Deus colocou sobre os seus ombros. Homem, você é o provedor da casa espiritualmente e já foi financeiramente bem mais do que hoje. Hoje nós temos mulheres que ganham 5, 6 vezes mais que o homem. Mas ainda assim o homem, ele é o provedor financeiro também, além de espiritual. Só que está tudo invertido. Nós estamos vivendo o período de juízes. Está uma confusão, está tudo de cabeça para baixo. A tua mulher, preste atenção, homem feliz, você tem mulher. E você tem responsabilidades, direitos e deveres para com ela. A tua mulher será como a videira que frutifica no interior da tua casa, algumas versões dizem. Ela vai frutificar dentro de casa, porque a mulher que não frutifica dentro de casa, os frutos que ela produzir fora não convence a Deus. Do que adianta ela ser uma,
um ícone lá fora e dentro de casa ela não produz fruto? O que adianta ela ser uma mulher bem-sucedida? Quem de nós nunca conheceu mulheres bem-sucedidas? Certa feita eu fui convidado para ir fazer um culto ecumênico assim, porque estava eu e o padre, né? Numa instituição financeira aqui de Rio Verde. E a gerente daquela instituição era uma mulher. Pensa numa mulher bonita e pensa numa mulher com uma presença, não só pela beleza, mas dela emanava competência, dela emanava, sabe, labor. E a gente olhava como ela se conduzia e como ela administrava aquele momento, tudo passava por ela, todo mundo olhando para ela, ela com um olhar, ela dizia uma frase, e eu fiquei olhando e pensando, o marido dessa mulher deve ser muito feliz, ou não? De repente não. De repente ela é tudo aquilo da porta para fora. Mas deixa eu falar para você, mulher que é competente fora de casa, seja igual ou melhor dentro no interior da sua casa. De que adianta você ser aquela mulher que todo mundo elogia, que todo mundo evidencia, mas na verdade dentro de casa você não cumpre o seu papel como deveria, de uma mulher videira, de uma mulher que produz frutos. Agora, é um efeito em cadeia. Se essa mulher tem um homem bem-aventurado, se esse homem serve de suporte para ela, e ela tem toda essa garra, e normalmente elas têm, vocês sabem que elas têm tudo para ser o lar ideal. É o álbum de família, é o lar perfeito, é o elo da perfeição dentro de um lar. Essa é a família de Deus. As coisas precisam funcionar. Uma engrenagem possui vários dentes, e um dente não pode estar quebrado, senão a engrenagem encavala. Meu irmão, o lar só funciona redondo quando tudo está no seu devido lugar. Diz aqui no versículo 3, a tua mulher será como videira frutífera. Olha, pastor, mas precisava dessa redundância? Além de ser videira frutífera, se é videira, é frutífera. Negativo. Assim como existem homens e mulheres estéreis, existem plantas que também são estéreis. Tem videira que não produz bem, tem videira que não produz nada. Então ele está dizendo que essa mulher desse homem feliz, desse homem bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ela será uma mulher frutificadora. E aí continua, ela será frutífera no interior da tua casa. Você quer saber quem é uma mulher? Descubra quem ela é dentro de casa. Como ela trata seu marido, como ela trata seus filhos. Observa se ela educa os filhos, já que o marido muitas vezes não é tão dedicado. Olha como ela educa os seus filhos. Se ela é uma mulher atribulada, se ela é uma mulher rixosa, se ela é uma mulher temperamental, observa como ela é dentro de casa. Porque se dentro de casa ela for uma videira frutífera, fora de casa ela vai ser uma bênção, um exemplo para o mundo inteiro. E aí diz assim, os teus filhos, olha que coisa interessante, essa mulher tem filhos. Esse homem tem Deus, esse homem tem um caminho seguro, esse homem tem uma mulher, essa mulher dá fruto e essa mulher tem filhos. Quando eu olhei para esse texto, irmãos, eu criei uma cena na minha cabeça. Porque uma das coisas que nos ajudam muito a memorizar e a pregar é quando você constrói cenas na sua cabeça. E quando eu olhei esse quadro, eu vi um jardim. Eu vi um jardim como se fosse o Éden antes da queda. Preste atenção, um homem perfeito, uma mulher perfeita,
com filhos perfeitos. Os filhos desta mulher e desse homem são como plantas de oliveira. Ora, todo mundo sabe que a oliveira produz azeitona. E a oliveira, pasmem, ela chega a viver 3.000 anos. Deixa eu falar para você. Quando Jesus, na noite que antecedeu a sua crucificação, ele estava onde fazendo o quê? Ele estava no Getsêmani. Getsêmani significa o quê? Prensa de azeitona, prensa de oliva. Ele estava no lugar onde era prensado a azeitona para produzir azeite. Então, onde Jesus estava? No olival. Na noite que antecedeu a crucificação de Jesus, ele estava entre as oliveiras. Preste atenção. E muitas daquelas oliveiras que presenciaram Jesus transpirando sangue estão lá até hoje, porque uma oliveira pode viver até 3.000 anos. As mesmas oliveiras que viram Jesus sangrar são as mesmas oliveiras que vão ver Jesus voltar. Porque ele vai descer no mesmo lugar de onde ele subiu, de onde ele sofreu. Então, preste atenção. Uma oliveira, ela é símbolo de uma nação. A videira é símbolo de uma casa, de uma família. E a oliveira é símbolo de uma nação. Então nós somos um povo que temos família, tanto família de sangue, como família de pátria. Nós não somos apátridas, nós somos um povo que tem pátria. Nós temos uma nação. Esse homem, ele tinha um Deus, ele tinha uma família e ele tinha uma nação. Pensa num homem bem plantado. Pensa num homem bem estabelecido. São as três coisas que nós nunca podemos tirar de um homem: Deus, família e pátria. Deus, família e pátria. Isso não é discurso da direita, não. Isso é discurso bíblico. Por que eu sempre polarizei com a direita? A citar Bolsonaro. Porque é um homem que pode ter os defeitos que tem, mas ele é pela família. E nós cristãos precisamos ser pela família. Um governo que abandona esse sentimento patriótico, rejeita a bandeira do Brasil. É um governo que rejeita a família, um governo que perverte as crianças com ideologia de gênero, um governo que não crê em Deus, um governo que uma hora está num terreiro de macumba, outra hora está na posse do Papa, outra hora está num culto evangélico. Então nós não podemos de forma alguma negociar. Esse homem é um modelo pelo qual nós devemos trilhar. É um homem que tem Deus, é um homem que tem família, e agora mostrou que ele tem pátria. Porque os seus filhos são como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Outra coisa, um homem feliz tem mesa, viu? Hoje o que nós estamos vendo? A mesa foi abolida das famílias. Ninguém senta frente a frente mais. A pessoa pega o prato, um vai comer na sala, o outro vai comer não sei aonde, não tem mais mesa. Nós não podemos abolir a mesa da nossa casa. É na mesa que a gente olha nos olhos, é na mesa que a gente muitas vezes ora, é na mesa que a gente se alimenta e é na mesa que a família conversa. Eu tenho algo que eu sempre digo lá em casa: hora do almoço não é hora de ninguém atender celular. E às vezes eu fico bravo com a minha esposa. Por quê? Porque eu acho que a hora do almoço não é hora de atender celular. Ah, mas tem alguém ligando. Depois que você almoçar, você retorna. Então, normalmente, se você me ligar na hora do almoço, eu não vou atender.
depois eu retorno. Sabe por quê? Porque a hora do almoço é a hora da mesa. E uma família, um homem bem-aventurado tem que ter mesa. Porque na mesa você fala a verdade. Porque na mesa você olha para os seus filhos. Nós passamos o dia inteiro sem olhar para os filhos às vezes. Leva para a escola, leva para não sei para onde, para a aula de canto, aula de educação física, no contraturno. E aí você não tem tempo de olhar nos olhos do filho. Então o que esse homem está ensinando? Ele tem Deus, ele tem um caminho estabelecido por Deus, ele tem uma mulher que é vida pura, ele tem filhos como oliveira, e esse homem tem mesa, não falta nada para ele. E a pergunta que eu te faço agora: você tem os 5 itens da felicidade? Eu vou só perguntar, e se você achar que deve responder: quem tem mesa em casa? Ah, pastor, toda casa tem mesa. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando quem é que tem mesa e a mesa funciona. Quem tem mesa? Parabéns. Nunca retire a mesa da sua casa. Segundo, quem tem filho ao redor da mesa? Filho ao redor da mesa é longevo. Quantos anos vive uma videira? Uma videira vive 400 anos. Quantos anos vive uma oliveira? 3.000 anos. Honra teu pai e tua mãe e terás vida longa. O filho que está ao redor da mesa não vai morrer cedo, não. Tem vida longa. Ah, pastor, eu tenho mesa. Tem filho? Tem. Está ao redor da mesa? Sim. Tem esposa? Tenho. Essa mulher é vida? Essa mulher é frutífera? Sim. Tem um caminho estabelecido que Deus estabeleceu para você? Sim. Então, meu amigo, só tem uma coisa para te dizer: você tem Deus. E se você tem Deus, você é um homem feliz. Amém? Você está vendo quanta coisa está inserida nesse versículo? Eu poderia trabalhar somente com o versículo 3, mas eu acabei lendo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Para o homem que teme ao Senhor só tem uma trajetória: bênção. Para o homem que teme ao Senhor só tem um objetivo na vida dele: bênção. E às vezes a gente escuta pessoas dizerem assim: ah, para mim dá tudo errado. Se dá tudo errado é mal começado, o que é mal começado é mal terminado. Pastor, o inimigo está atacando a minha casa. Está faltando o que na tua casa? De repente falta mesa, de repente falta temor, de repente falta caminho estabelecido por Deus, de repente a tua mulher não é frutífera, de repente os teus filhos não estão sentados prontos para te ouvir. Então é um combo. A felicidade, ela é um conjunto de coisas, tá? Não tem como ser feliz, faltando algum desses itens. Eu quero deixar essa palavra para você refletir. Reflita sobre isso. Em nome de Jesus eu falo, essa palavra não vai sair da sua cabeça. Se você acordar amanhã de manhã e você não se lembrar do que eu preguei, não foi Deus que falou. E se chegar no final da semana, ainda assim você não se lembrar do que eu preguei, não foi Deus que falou com você. Porque a palavra de Deus não volta, significa que ela executa um trabalho, e essa palavra vai trabalhar na sua vida. Tá bom? Pensa bem como é que está a tua casa. Pensa bem. Nós, como eu disse, fomos almoçar fora, e quando nós estávamos saindo do restaurante, uma caminhonete preta vem de lá para cá. E eu achei estranho, porque num ambiente de estacionamento como aquele, normalmente a gente não acelera assim, fica acelerando. E eu vi essa caminhonete preta vindo e o cara acelerando. Falei, vixe, mas está estranho o jeito que esse cara passou aqui. E ele passou, deu a volta e voltou. Quando ele voltou, ele queria ir na contramão. E outra caminhonete que vinha de lá para cá, a mulher estava dirigindo e o marido do lado, ele pegou e fez assim, tipo assim: ô, tá ficando doido? Você está na contramão. Aí ele deu ré de todo jeito, estacionou alopradamente, carro tudo fora do lugar.
E eu comentei e falei, esse cara não está certo. Aí um outro que vinha falou assim, ele está só na nossa mesa, ao redor da nossa família. Seja um homem feliz, seja um homem bem-aventurado. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu oro ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor a continuidade do cuidado e da proteção, livramento, misericórdia e graça. Pai de amor, que esta palavra possa decantar no coração de todos aqueles que ouviram, e que nós possamos ter os cinco pilares da felicidade, que nós possamos ter, primeiramente, o temor do Senhor, que nós possamos ter o caminho a trilhar na Tua presença, que nós possamos ter uma mulher abençoada ou um marido abençoado, que nós possamos ter filhos abençoados e que nós possamos ter uma mesa abençoada. Guarda a nossa família, livra-nos